vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo. Em um processo de 1755, marcado pelas dobras do tempo, a escrita A Súplica de Joana Correia, mulher preta natural do reino de Benguela, e tentou redimir a sua liberdade depositando ódito, preso de 179.200 réis, enquanto litigava sobre a preferência que devia ter a respeito de outro qualquer comprador, e suposto que fosse a suplicante depositada e fizesse segurar em depósito também a importância que ela ofereceu que indenizar-se e libertar-se de tão cruel cativeiro. Contudo, nada bastou para que se não visse contra todos os princípios de humanidade e religião entregue a este violento e duro contentor da suplicante, sendo atacado todos os seus justos requerimentos pelo doutor corregedor daquela cidade particular, amigo da suplicante, procurando as maiores intrigas para ultrajar os direitos da vossa majestade, tão favoráveis à suplicante. Vamos transcrever essa história? Bem-vindo ao nosso podcast sobre paleografia, feito por historiadores em formação e para curiosos que tocam a nossa loucura. Meu nome é André Fabiano Voit, historiador e professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é Isabela Roque Tonhete, historiadora bacharelanda também da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse episódio, vamos começar uma discussão sobre a entrada dos escravizados na justiça. Mesmo quando escravizados recorriam à justiça no Brasil, enfrentavam um silenciamento institucional e social. O sistema jurídico era muito contraditório. Existiam brechas legais para as ações de liberdade. A lei priorizava o direito de propriedade dos senhores sobre os direitos humanos dos escravizados, e a distinção entre leis de status e de propriedade era usada para limitar o alcance das reivindicações de liberdade. Temos que lembrar ainda da ausência de registros escritos sobre práticas favoráveis aos escravizados, como o direito de comprar a própria liberdade. Isso mantinha o poder na mão dos senhores e dificultava os direitos dos libertos. Além disso, a cidadania do Brasil imperial era marcada por silêncios raciais. Apesar de não haver critérios explícitos de raça na Constituição de 1824, africanos e indígenas eram sistematicamente excluídos da cidadania plena, o que dificultava o reconhecimento de seus direitos, mesmo depois das decisões judiciais favoráveis. A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Ela estabeleceu a estrutura política do Império do Brasil, incluindo a divisão em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, e um sistema monárquico hereditário. O acesso à justiça também era limitado por barreiras econômicas, sociais e pela dependência de testemunhos e documentos muitas vezes inacessíveis aos escravizados, que precisavam desafiar o próprio arquivo colonial para provar sua liberdade. Mesmo quando alcançavam essas vitórias judiciais, as sentenças eram dificultadas por interesses locais, resistência dos senhores e omissão das autoridades. Inclusive, encaravam a liberdade como um favor do senhor e não como um direito, mantendo a subordinação dos libertos e restringindo sua autonomia social e política. Diferentemente do escravo, privado de liberdade em estado de servidão, o escravizado entra em cena como quem sofreu escravização e, portanto, foi forçado a essa situação. As cartas que tratam de demandas de pessoas escravizadas no Brasil foram, no geral, requerimentos escritos pelos escrivães que reproduziam o pedido das pessoas escravizadas e eram despachados de acordo com os procedimentos legais do antigo Reino de Portugal e, depois de 1822, do Império do Brasil. O documento que vocês escutaram na entrada do episódio é um requerimento em nome da escravizada Joana Correia, que escreveu ao rei de Portugal, Dom José, para a compra da liberdade dela, que havia sido negada pelo seu senhor Antônio Correia. Ele foi escrito em 1775, embora fosse permitido a uma pessoa escravizada a compra de sua própria liberdade. Era muito raro que a pessoa conseguisse ter a quantia em dinheiro para pagar. Mas o direito na sociedade escravista brasileira reconhecia a personalidade jurídica dos escravizados, considerando-os pessoas e sujeitos de direitos. Só que era bastante limitada e precária.
Formalmente, muitos direitos dos escravizados dependiam da autorização dos senhores. Por exemplo, embora tivessem direito de ação, os escravizados eram obrigados a nomear curador. Também podiam constituir família, mas as famílias escravizadas não produziam os efeitos civis regulares do direito de família. Podiam adquirir propriedade, desde que com autorização do senhor. O direito da escravidão seguia, na prática, os fundamentos do direito civil liberal. Apesar dos discursos doutrinários que tentavam diferenciá-lo artificialmente, frequentemente invocando o direito romano ou o justnaturalismo para justificar essa distinção. Assim, embora os escravizados fossem juridicamente reconhecidos como sujeitos de direito, sua condição era marcada por uma limitação severa na autonomia e nos seus direitos, revelando a contradição entre a formalidade jurídica e a prática da escravização. Esses documentos costumam tratar de temas como pedidos de liberdade, denúncias de maus tratos, tentativas de reunir famílias separadas e apelos a autoridades ou senhores. Revelam estratégias jurídicas e emocionais para conquistar respeito e reconhecimento, demonstrando que os escravizados não eram apenas vítimas passivas, mas agentes ativos em busca de justiça. O requerimento torna-se, assim, um instrumento de resistência, negociação e sobrevivência. Elas mostram que, mesmo sob condições extremas de violência e desumanização, havia uma vontade de narrar-se, de ser escutado e de deixar um rastro de existência para além da escravização. São fragmentos de memória que desafiam o silêncio imposto pela história oficial, oferecendo uma chave para recontar o passado a partir das margens. Agora que conhecemos o cenário, é hora de abrir o arquivo. Samba em feitio de oração. O pedido de Joana atravessou por mares distantes, chegando às autoridades de ultramar para solucionar o problema. Se não lavrasse também a carta de manumissão, estando pré-firmados as seprensas da suplicante, debaixo da fé tratada com o dito seu senhor, aconteceu que um Francisco Lopes de Souza, a suplicante, na dita cidade, por ódio e vingança da suplicante, pertenceu transformar o sossego da mesma, sacrificando os direitos da natureza. O documento trabalhado é o requerimento de Joana Correia, a suplicante, sempre de forma a falar sobre sua revolta ao ter sua liberdade tomada, como uma tentativa de alcançar uma espécie de vingança ao seu senhor por tê-la vendido. No caso tratado pelo documento, Antônio Correia vendeu Joana, natural de Benguela, para Francisco Lopes de Souza, desrespeitando uma regra importante da época, uma vez que Joana tinha depositado a quantia de 128 mil réis no depósito geral e, portanto, entrou em litígio com seu senhor. Ele não poderia ter vendido Joana para Francisco. Mas agora, pensando na transcrição, antes de começar todo o trabalho minucioso em cada palavra escrita, precisamos analisar o documento como um todo. A primeira coisa que podemos dizer é que a transcrição poderá ser linha por linha ou de forma corrida, respeitando a divisão paragráfica do original. Além disso, as páginas serão numeradas de acordo com o documento original, indicando sempre a mudança de cada uma entre colchetes e no meio do texto, incluindo-se o verso com as indicações de folha e verso. Por exemplo, entre colchetes, folha 3, entre colchetes, folha 3 verso. Ainda assim, se o original não for numerado, caberá ao transcritor numerá-las. Os números acrescentados serão impressos entre colchetes e em grifo. Entre colchetes, folha 4, entre colchetes, folha 4 verso. E com as folhas em branco serão indicadas em colchetes e em grifo. Folha 13, vírgula, em branco. Voltando ao documento original, vemos que existem muitas abreviaturas que foram usadas para tornar a escrita mais rápida, assim como também vimos no episódio anterior, mas muitas delas foram feitas com sinal sobrescrito. Se no documento as letras como E ou A estão ligadas à palavra seguinte, teremos que manter a ligação, mesmo que não se use isso hoje em dia. Mas para além do texto, temos que sinalizar as assinaturas e sinais públicos. No total, há 10 rúbricas e um selo público no documento que estamos usando. Bem pontuada. Para diferenciar, as de assinaturas em raso ou rúbricas serão transcritas em grifo,
enquanto os sinais públicos serão indicados entre colchetes e em grifo. Já os selos, cimetes, lacres, chancelas, estampilhas, papéis selados e desenhos serão indicados de acordo com a sua natureza entre colchetes e grifado. Reforçando que os dizeres impressos e o valor das estampilhas serão transcritos dentro de colchetes e em grifo também. Sendo um documento extenso, à esquerda é encontrada uma nota de mão alheia, com 3 caligrafias diferentes. Já à direita, o corpo do documento com o requerimento em si. Agora, quanto à caligrafia, ficaremos mais concentrados na escrita humanística cursiva, que passou por diversas mudanças e variações entre os séculos XVIII e XX no Brasil, sofrendo influência cada vez maior da escrita cursiva inglesa, copperplate. A renovação das letras, artes e ciências, introduzida pelo Renascimento, trouxe consigo a necessidade de uma transformação na escrita. Essa transformação teve início na Itália, onde estudiosos visitando as bibliotecas de velhos mosteiros encontraram antigos códices carolinos dos séculos 9 ao 12, cuja escrita os encheu de admiração. Chamaram-na de Antiqua, acreditando tratar-se de uma escrita romana. Foi Petrarca, o primeiro humanista a se manifestar contra a escrita gótica de seu tempo, que considerava artificial, propagando sua preferência por formas claras e mais arredondadas. A nova escrita que surgiu, um retorno à Carolina, derivado da época de Carlos Magno, recebeu o nome de humanística, por ter sido introduzida por estudiosos humanistas. Teve origem em Florença, firmou-se em meados do século XV e se difundiu primeiro para as cortes da Itália e depois para toda a Europa, e para a América, e mais tarde, Ásia, África e Oceania. A escrita humanística possui suas variações entre as escritas renascentista, itálica ou mesmo antiqua, tendo 2 tipos de escrita humanística, librária ou redonda e cursiva. Este documento mesmo que estamos analisando é um belo exemplo de transição entre humanística e copperplate. Copperplate é um estilo de escrita caligráfica, frequentemente associada à caligrafia inglesa, conhecida como roundhand. Originalmente, o termo copperplate referia-se a escritos impressos a partir de placas de cobre gravadas, mas hoje é usada de forma mais ampla para descrever estilos similares de escrita à pena, com traços finos e grossos, independentemente do método de produção. A transcrição deste requerimento e de outros documentos nos ajudam a entender um pouco sobre a história da escravização colonial no Brasil. Sem dúvida, a voz de Joana Correia, como a voz de várias pessoas escravizadas, se torna letra, para que não esqueçamos o passado da escravização em nosso país. Caso tenham curiosidade, todos os documentos e roteiros do episódio estão disponíveis no site do nosso grupo de estudo. Estamos também no Instagram, TikTok, Spotify e YouTube. Compartilhem com a sua galera e nos sigam para mais. Não esqueçam de deixar o seu like e comentar para estarmos sempre melhorando. Nos encontramos em breve, com mais rastros, silêncios e memórias. Até a próxima transcrição.